inventário. E o primeiro grande problema que surge nessa relação é justamente saber quem tem competência, quem tem legitimidade. Tá. Quem tem legitimidade para requerer. A grande questão, a grande dúvida que surge para os herdeiros é saber justamente quem tem a legitimidade para pedir a abertura do inventário. E para você ter uma ideia, a petição de abertura do inventário é muito simplesinha, numa folha você faz. Basta simplesmente contratar um advogado e basta que se passe, no mínimo que uma pessoa, um dos herdeiros, passe uma procuração para o advogado. Porque ele simplesmente pede a abertura do inventário. E depois que se pedir a abertura do inventário, uma pessoa, dentre os herdeiros, será nomeada inventariante. O inventariante nada mais é do que aquela pessoa que irá administrar aquela ação. Não é pelo fato, isso já disse a vocês, não é pelo fato de ser inventariante que a pessoa tem maior ou menor vantagem patrimonial. O quinhão daquele herdeiro é o mesmo independente de se tratar ou não de inventariante. Mas é lógico que existe uma vantagem psicológica de estar à frente daquela ação, de saber o que está acontecendo, ter de primeira mão as informações necessárias naquele inventário, mesmo porque, isso lógico, não vou dizer de que forma é feita, às vezes muitas pessoas, muitos advogados, eles manobram, manipulam a operação de inventário, às vezes para prejudicar um ou outro herdeiro. É por isso que, se os herdeiros não constituem o mesmo advogado, é interessante que cada um constitua o seu advogado para que esse advogado defenda os interesses dentro daquela ação de inventário. Então, geralmente, o juiz, ele nomeia como inventariante aquela pessoa que está na administração dos bens do autor da herança. Geralmente, quem está na administração dos bens do autor da herança, na grande maioria dos casos, é o cônjuge supérstite. E o que significa cônjuge supérstite, gente? Cônjuge sobrevivente. É aquele que faleceu. Isso ocorre quando o marido falece, ou a esposa falece, o companheiro falece. Sempre tem um cônjuge ou companheiros supérstite. Se bem que essa é mais para o cônjuge. E logo, nas próximas aulas, nós veremos quais as diferenças entre ser companheiro e ser casado no papel do contrato de casamento. Bom, o artigo 987 e 988 do Código de Processo Civil, ele traz lá os dispositivos legais inerentes a essa legitimidade para ingressar com o inventário. O artigo 987 do Código de Processo Civil diz o seguinte: a quem estiver na posse e administração do espólio, o que é espólio, gente? Patrimônio. Pode até ser massa no bandido, mas essa palavra massa é mais utilizada para falência. A quem estiver na posse e administração do espólio incumbe, no prazo estabelecido no artigo 983, o inventário e a partilha. Lembrando mais uma vez que o espólio, como união de todo o patrimônio do falecido, ele somente existe até a partilha. Partilhou, ele deixa de existir. Então, enquanto não houver a partilha, todos aqueles bens que fizerem parte do inventário, se chama aquela união de bens de espólio, ou monte mora também. Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. É o único documento, fora a procuração, o único documento que exige para a abertura de um inventário. Esse procedimento é muito facilitado. O artigo 988 do Código de Processo Civil diz: tem, contudo, legitimidade concorrente, ou seja, fora aquela pessoa que está na administração dos bens, prevista lá no artigo 987, existem outras que têm legitimidade para requerer a abertura do inventário. São eles: o cônjuge supérstite, o herdeiro, o legatário. O legatário é o nome que nós veremos mais adiante, que é utilizado para aquele beneficiário por força de um testamento. O testamenteiro, quando ele faz isso, já especifica no próprio cartório que uma pessoa será responsável por administrar toda aquela transferência do patrimônio para o legatário, que na ação do inventário é o inventariante, no testamento é o testamenteiro. A gente verá isso mais adiante. O cessionário do herdeiro ou do legatário, o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança,
o síndico da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge do peste e outros mais. Até o Ministério Público entra nessa relação. O detalhe não é saber quem tem legitimidade. O grande problema ocorre quando os herdeiros não se entendem e cada um quer ser mais rápido com o outro. História que eu já contei também a vocês em alguns casos práticos. E aí daqui a pouco nós nos deparamos com a seguinte situação. 2 herdeiros, no mínimo 2, às vezes 3, entram com pedidos de ação de inventário, abertura de ação de inventário. É lógico que 3 processos iguais não podem subsistir. E provavelmente 2 deles, se forem 3, 2 deles serão extintos sem violação de mérito. Por quê? Porque existe litispendência, que são ações idênticas. E a única discussão que depois pode surgir de início é justamente na figura do inventariante, porque todo mundo quer ser inventariante. Quando não há acordo, quando não há consenso, todo mundo quer ser inventariante. E na medida em que há pedidos de todos os herdeiros de serem inventariantes, ou simplesmente pedindo ao juiz que destitua aquele que ele nomeou inicialmente e o substitua, isso, se o juiz assim fizer, tem que ser de forma justificada. Mesmo porque, se o inventariante é um administrador do processo, ele tem que cumprir com certos prazos, com certas regras, certas determinações trazidas pelo legislador. Então, se ele não atuar legalzinho, bonitinho na sessão de inventário, o juiz pode a qualquer momento substituir. Quando se pede abertura de inventário, feito numa petição simples, a partir do momento em que o juiz nomeia alguém como inventariante, e essa pessoa, esse inventariante, ele presta compromisso no cartório, ele comparece, ele é intimado na pessoa do seu advogado a comparecer em cartório para assinar o termo de inventariante. Ele tem, por lei, o prazo agora de 20 dias para prestar as primeiras declarações. Nessas primeiras declarações, basicamente, o que ele informará ao juiz? Ele informará ao juiz todos os dados referentes ao autor da herança, desde o seu RG, CPF, a qualificação, o que ele fazia, número de carteira, número de algum benefício. Ele vai também especificar quem são os herdeiros desse autor da herança, arrolar todos os herdeiros do autor da herança, e também irá rolar o meeiro, se for o caso, existência de um meeiro, e também irá rolar todo o patrimônio que a princípio pertence aos recursos, ao autor da herança. Ele também pode, depois de feitas as declarações, onde ele vai indicar todos os herdeiros, desde que aquele advogado não tenha sido constituído por todos os herdeiros, após as primeiras declarações, o próximo passo é efetuar a citação desses demais herdeiros, para se manifestarem naqueles autos. Às vezes é muito comum uma pessoa falecer e a pessoa que declarou, que prestou aquela informação em cartório público, quando da lavratura de uma certidão de óbito, simplesmente declarar que ele não tem herdeiros, ou que se tem herdeiros, não tem bens. Na verdade, quando passa a investigar a vida do autor da herança, às vezes começam a descobrir não só bens, como também herdeiros. Aí a questão é, será que é necessário fazer uma retificação dessa certidão de óbito? Às vezes sim, às vezes não, mesmo porque se diz lá na certidão de óbito que ele não deixou herdeiros e alguém aparece com uma certidão de nascimento, consta o autor, como eu falei, como pai, não há necessidade de se retificar, mas às vezes podem as partes comparecer no cartório e pedir a retificação daquele documento. Pois não? Exatamente. Após ele vai e lá na outra decisão ele vai ter. Não, a partir do momento em que o médico, ele já explica a palavrinha, óbvio. Não, ele tem que atestar os motivos, as causas da morte, é um documento formal que ele leva no cartório, e aí, se lá no cartório, essa pessoa que leva é que irá prestar as informações necessárias para a confecção daquela certidão de óbito. E às vezes ela não tem conhecimento de todos os fatos que ele tem herdeiros e quantos são. Então, às vezes, ou os bens, alguns bens ficam de fora, ou às vezes, o que é pior, certos herdeiros ficam de fora. Às vezes isso é feito sem malícia, mas às vezes tem malícia, tem má fé por trás disso. Para querer, de repente, dizer que só tem 2 herdeiros, aparece, mas todo mundo sabe que ele tem um outro filho que mora muito longe, ele não aparece, eles tentam pedir abertura no inventário, o inventário finaliza, há uma divisão e daqui a pouco aquele herdeiro aparece. Será que ele tem direito? Tem sim. Mas aí é uma ação complicadinha, mesmo porque quando você fez a partilha, eles podem se desfazer, aí tem o terceiro de boa fé, e depois a gente pode tratar mais desse assunto. Agora, feitas as primeiras declarações, que é
basicamente a identificação de todas as características, dos bens, quem são os herdeiros, de todos os fatos jurídicos inerentes e relevantes para aquele inventário, passa-se a fase de citação, onde agora sim todos serão citados para ingressar naquela ação de inventário, para dizer depois se realmente os bens que foram declarados, que foram apurados lá naquela petição inicial, se condizem com a realidade. E se também aquelas avaliações também condizem com a realidade. Porque em sede de patrimônio, gente, eu posso garantir para vocês que família é família, até que de repente surge muito dinheiro para ser dividido, porque aí é o Deus da cura. Para quem vai advogar também, eu já digo para vocês, enquanto o dinheiro não sai, doutor, é Deus no céu e o advogado na terra. Quando o dinheiro vem, gente do céu, é o inferno. É o inferno. E aí ele já, mas acho que é muito aquele negócio de encontrar. Para. Mas isso vocês vão aprender na pele para quem for advogar. Volta e meia vão levar um chapéuzinho aqui, um chapéuzinho ali, mas a gente aprende com isso faz parte, a gente aprende a cobrar. Porque de início você às vezes cansa de levar calote e ali chega um determinado tempo que você tem que valorizar o seu serviço. Aí vem uma figura aqui que antes de eu entrar na matéria bem legal, vem a figura do inventário negativo. O que é inventário negativo? Quando o passivo é maior? Não, quando não tem bens. Mas se não tem bens, por que entrar no inventário? É uma dúvida, é uma pergunta realmente pertinente, porque se o cidadão não deixou bens, o que é que eu preciso que o poder jurisdicional, por meio de uma ação, por meio de uma decisão do juiz, diga que aquele cidadão não tem bens? É lógico que em determinadas situações, a necessidade de se obter do poder jurisdicional uma declaração de que aquele autor da herança não deixou bens, isso é basicamente para confortar ou para até acalmar os ânimos de algumas pessoas que de repente começam a desconfiar de outras, uns herdeiros de outros herdeiros. Mas eu vou dar uma situação, um caso prático bem interessante. Isso aconteceu com um pai de uma amiga minha que se formou comigo. O pai dela faleceu e ele, esperto, pessoa inteligente, doou em vida todo o seu patrimônio, todos os seus bens móveis, imóveis, os móveis, carros, geralmente, tem que fazer isso. Eu já disse para vocês qual é a vantagem de se doar em vida os bens. A vantagem não é com relação ao pagamento de tributo, porque a alíquota é a mesma, seja pelo imposto de transmissão causa-morte ou intervivos, a alíquota é de 4%. A vantagem é que, se faz isso em vida, não há necessidade de se constituir um advogado que abocanha pelo menos 20% do patrimônio, ou qualquer outro valor que venha a ser convencionado pelas partes. Essa é muita vantagem. Mas no caso dessa minha amiga, ele tinha deixado lá uma linha telefônica da época que tinha valor, que considerava valor patrimonial. Antigamente, isso é coisa de 20 anos, você tinha lá direito a umas ações e a própria linha telefônica ela apresentava um valor muito alto. Hoje não, hoje qualquer um pede um celular, né, não tem essa complicação. Bom, aquilo era patrimônio? Era. Estava no nome do falecido? Estava. Tem jeito do falecido baixar em alguém e assinar algum instrumento? Não tem. Então, obrigatoriamente, surge a necessidade de pedir a abertura do inventário, nem que, incidentalmente, e quando eu falo essa palavra incidentalmente, eu me refiro a algo que aconteça dentro de uma ação já em tramitação, incidentalmente, pede-se a expedição de um alvará para a venda daquela linha telefônica, como foi o caso. E uma vez o juiz deferido o alvará, e essa linha telefônica sendo vendida, como o valor é muito baixo, é comum as partes já justificarem que aquele valor ele se reverteu para ressarcir os herdeiros pelo custeamento justamente do funeral do falecido. E aí, como já foram levantados aquele valor ou as ações foram vendidas, e já não existe mais patrimônio a ser partilhado, eu pergunto, será que nessa ação de inventário ainda existe objeto? Não, ele perde o objeto. Então, é nessa hora que o advogado ele faz um requerimento para o juiz de que ele declare que se trata de um inventário negativo. Por quê? Porque não há mais bens a partilhar. Uma outra determinada situação. Deixa eu ver se consigo lembrar o exemplo bem claro para vocês. Fulano de tal faleceu. O que ele tem? Tem bens imóveis? Não tem. Tem um carro? Não tem. Mas ele tem lá direito a uma rescisão contratual. Ele trabalhava. Bom, ele não pode mais entrar com uma ação trabalhista, não existe mais.
mas os herdeiros podem. Então vamos fazer o seguinte: pede a abertura do inventário, tá? O juiz nomear um herdeiro como inventariante, é inventariante que agora terá a capacidade processual de ingressar com uma ação trabalhista. Se não for o caso de ingressar com uma ação trabalhista, mas simplesmente de haver toda a rescisão contratual, esse inventariante vai lá, recebe aquela rescisão contratual e informa o juiz. Se for pouca coisa, já justifica com alguma despesa com o funeral do defunto e pronto, agora não há mais nada a ser partilhado. Aqui também surge a figura do inventário negativo. Então, no inventário negativo, que é raro, mas de vez em quando aparece algum, busca-se uma declaração de que não existem bens a inventariar. Podem até existir herdeiros, mas não existem bens a inventariar. Ah, professor, mas e se o cidadão tinha lá um bem? Será que tem que entrar com o inventário? Às vezes não, às vezes só um alvará judicial já resolve. E quem tem capacidade para ingressar com esse alvará judicial? Os próprios herdeiros. Mas tem que ser um valor pequeno, baixo. Se não é uma coisa muito vultuosa, muito considerável, pode ser que o juiz não libere por meio de um alvará e haja necessidade de se ingressar numa ação, mesmo porque, numa ação de inventário, o fisco, seja ele federal, estadual ou municipal, ele é sempre intimado para se manifestar com relação aos tributos, se há ou não um tributo a ser pago pelos herdeiros. Quem que não tomou? Alvará resolve todo esse problema. Não há necessidade. Uma situação que às vezes a gente fica aprendendo também. Naquele caso que eu comentei com vocês, da senhora que por 4 meses ficou casada e que o marido faleceu, ele tinha direito ao seguro de debate. Todo mundo sabe o que é debate, isso daí está sempre na mídia. E o advogado não sabia que esse seguro de debate, se não há a previsão do beneficiário, a princípio o advogado imaginava que receberia aquele seguro e ele seria partilhado conforme o quinhão de cada um. Na verdade, depois, e quem disse foi um promotor de justiça, quando se manifestou nos autos, existe uma lei dizendo que o beneficiário exclusivo desse seguro de debate é o cônjuge. Então, ela ficou com tudo, e os filhos não tiveram direito a nada desse seguro de debate, que eu não lembro, na época foi mais ou menos ali uns 11 mil reais, 12 mil reais, ou algo assim. Oi? Então, eu vou ver se eu consigo localizar esse processo para lembrar o número da lei, que diz que o cônjuge tem direito à integralidade desse seguro de debate quando o parceiro falece. Então, não entra, é um dinheiro que não entra no espólio, no monte a ser partilhado entre os herdeiros. Isso eu não sabia. Vai direto para o cônjuge. Isso é uma informação que poucos advogados sabem. Só quem realmente teve essa situação, inventou um processo onde foi surpreendido com essa situação, que acabou descobrindo sem querer. Melhor para cônjuge. Bom. Sim, lógico. É uma ação. E a ação, um dos requisitos é que a parte seja representada como advogado, a não ser que um herdeiro seja advogado e ele ingresse em causa própria. Aí não precisa necessariamente constituir um advogado. O que não pode fazer, como um colega meu, conhecido meu, fez, que ele passou uma procuração para ele mesmo. O motivo de chacota na cidade inteira. Tem um caso que a mãe perdeu o filho no centro de morte, então não tem que ter essa morte dela, foi levando porque tem que estar no inventário, ou pelo menos uma barata judicial. Talvez uma barata judicial, se for só um herdeiro, alguma coisa, já resolve. Agora, quando a coisa for muito complexa, agora, boca pequena, eu nego que falei isso aí. Eu já vi barbaridade, eu já vi defunto assinar isso. Já vi cada coisa. Agora é por verdadeiro, né? Tem que ficar mesmo assim. Deixa pra lá, passar aqui. Bom, se o inventário ele é utilizado para um caso que é complexo, porque você partilhar vários bens, um patrimônio considerável, isso é feito através de um procedimento que tem regras específicas. Mas existe uma forma de inventário que é muito simplificada. Por ser simplificada, recebeu outro nome, que é arrolamento. Na grande maioria dos casos, arrolamento sumário, que tem a previsão lá nos artigos 1032 a 1035, onde, na própria petição de abertura, o cidadão já faz as primeiras declarações, já apresenta um plano de partilha. Isso é possível se o advogado ele tem procuração de todos os herdeiros, ou seja, numa tacada só, ele faz todo esse procedimento de uma forma muito mais célere, muito mais rápida. Esse é o rolamento sumário. Tem um rolamento de alçada, esse, para ser sincero, eu nunca fiz.
mas é para herança de pequeno valor. Agora, num arrolamento sumário, todas aquelas fases, você faz tudo de uma vez só. E é lógico que tem um procedimento que a ação alimentar ela não chega a ser difícil. Acho que a parte mais difícil é justamente quando você tem que, agora não sei se você tem que pegar, levar aquela informação para o fisco dizer se sobre aquela transferência irá incidir ou não o imposto causa morte. Porque em determinadas situações, aí isso depende de, já que é um imposto estadual, isso depende de cada estado, há situações de isenção e há de não isenção. Então, cada ação, dependendo de cada do estado onde esteja vindo essa tramitação, nós temos que enviar esse procedimento lá para o fisco e o fisco que vai dizer. Geralmente, lá em Presidente Prudente, quando eu fazia as ações, eu ficava até sensibilizado com a educação do pessoal. Eu chegava lá, eles entravam no sistema, olha, vou adicionar hoje. Se você está acostumado a sempre fazer, você acaba aprendendo. Mas se você faz daqui 6 meses, você não lembra. Isso é normal, vocês sabem bem disso. Se vocês estudam agora, às vezes daqui 2, 3 semanas, você já não lembra de todos os detalhezinhos do conteúdo. Mas, agora ainda mais pelo fato do processo digital, eu não sei se agora já existe se o próprio sistema ele tem uma forma de enviar para a repartição competente. Eu acho que não. Não sei, teria que até perguntar se às vezes há que imprimir todo aquele procedimento para levar depois no fisco. Em relação no sumário, ali já descreve a partilha, a quarta parte de cada um. Tudo. Então, é por isso que tem que ser uma coisa consensual. Porque se não houver o consenso de todos os herdeiros, não dá para ter o rolamento. Então, ali tem que fazer pelo inventário, porque ele tem que ser citado. Os bens, os herdeiros, quarta parte de cada um. Partilha, todo mundo concordando, constituindo os mesmos advogados, ou os mesmos advogados. Levantando os impostos, o juiz só homologa. Às vezes eles lá falarem, tem um imposto a recolher, ele tem que fazer o recolhimento, né? Senão o juiz... E quando o juiz homologa, ele determina a expedição do formal de partilha. E é o formal de partilha que, no caso de se tratando de bens imóveis, será levado lá no cartório de registro de imóveis para efetuar a transferência. Para efetuar a transferência, não, para regularizar a transferência. Olha só, porque a transferência ela ocorreu quando a pessoa morreu. Agora eles vão regularizar a transferência no cartório de imóveis através do formal de partilha. Às vezes as coisas parecem fáceis, mas às vezes não são. Porque, por exemplo, nos lugares que você tem lá vários cartórios de imóveis, você tem que lá fazer a verbação em todos eles. Se um deles identificar algum erro, algum vício, eles se negam. Aí tem um procedimento administrativo que se chama suscitação de dúvida. Às vezes a coisa pode complicar, mas são coisas que a gente não aprende na faculdade. Nós vamos aprender, vocês vão aprender mesmo, na prática. Mas o ideal é que sempre cheguem com bastante educação, bastante respeito, perguntem, e a pessoa, pelo menos por onde eu tenho passado, as pessoas têm sido muito prestativas em relação a esses procedimentos, porque quem não está acostumado a fazer isso constantemente, sempre está tendo dificuldade, principalmente em acessar o sistema, que hoje é tudo internet. Bom, foi. Só uma questão de financiamento. Agora, o governo mais rápido para o juiz fazer online, né? Então, foi intimado. Quando a lei de 2006 criou o processo digital, ela previu lá, se não me engano, no artigo 5º, artigo 3º, que haverá não só a citação digital, como também a intimação. A intimação é até mais fácil. A citação, hoje, eu acho que só é possível se houver alguma previsão, alguma possibilidade no sistema de já acionar a fazenda pública. Então, agora, isso ainda se torna quase impossível, pelo menos ainda a curto prazo, de nós, pessoas físicas, sermos citados digitalmente. Eu imagino que para que isso seja viável, nós tenhamos que, de repente, preencher um cadastro, um e-mail, aí sim, de repente, se cada um fizesse isso, assim como nós temos o nosso nós podemos, no futuro próximo, já ter toda uma estrutura para sermos citados digitalmente. Mas a citação para a emissão do imposto do ICMS, no caso? Eles vão se manifestar com relação aos impostos, se realmente incide algum imposto, se existe o fato gerador, se há incidência de uma determinada alíquota e qual o valor. Ou simplesmente eles falam, não há imposto, não tem interesse, o bem é de pequeno valor, não tem interesse. Aí, bom, quando vai direto ao cartório, o cartório ele entra no sistema da fazenda estadual e ele mesmo emite a guia do... Agora, dava para fazer isso. Antigamente, isso era tudo manual. Sim, tinha que ir lá na procuradoria para fazer o cálculo para depois se retirar a guia, né? Com certeza, o processo digitalizado ele facilita, porque se é a fazenda pública,
eles têm já todo... Então, se tiver essa interligação entre as instituições, entre os cartórios judiciais e a Fazenda Pública, eles podem fazer isso por e-mail, ou às vezes até inserindo a informação de uma forma facilitada no sistema, ele já te gera boleto, se é que existe alguma alíquota, algum tributo a ser recolhido. Mas, confesso a vocês, faz tempo que eu não faço. Agora comecei a fazer, porque eu mudei para Curitiba, voltei a advogar agora, parei de ser coordenação, com essas coisas, comecei a advogar, então as coisas estão começando, daqui a pouco eu teria até mais casos práticos, mais detalhados para passar para vocês. Bom, quando eu falei para vocês no começo da aula que essa nossa aulinha hoje aqui é 50% da prova, é porque agora a gente vai entrar na parte gostosa do direito sucessório, que é justamente começarmos a tratar de assuntos bem práticos, com relação à partilha, com relação ao quinhão pertencente a cada pessoa. Isso se diz respeito aos descendentes, diz respeito aos ascendentes, cônjuge e colaterais. Quando nós falamos em vocação hereditária é a expressão utilizada para dizer quem são os herdeiros. E aqui, de cara, nós temos que memorizar 2 artigos bem específicos. Um é esse 1829 e o outro deles é o 1845. Eu vou ler para vocês, para quem não tiver aí, esse artigo é importante. Passamos uma leitura dele. O artigo 1829 é o artigo que traz a ordem hereditária. Quem são os herdeiros? E quais são aqueles que têm preferência em relação aos demais? E aqui nós temos uma regrinha que já temos que guardar desde agora. Os mais próximos excluem os mais remotos. Os mais próximos excluem os mais remotos. Mas para nós sabermos quem são mais próximos, nós temos que ler esse artigo 1829 para entender quem são os mais próximos e quem são os mais remotos nessa escala, nessa ordem de vocação hereditária. O artigo 1829 diz: a sucessão legítima refere-se na ordem seguinte: 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Alguém está com um código aí? Novo? Está nesse artigo? Que artigo que ele está apontando aí depois de obrigatório de bens? 1640. Isso está errado no código, até hoje não consertado. O correto seria 1641. Ainda não tiveram o capricho de criar uma lei só para alterar esse erro de digitação. Então, o correto seria artigo 1641, e não 1640. O inciso 2, se o inciso 1 fala que, primeiro, vem os descendentes em concorrência com o cônjuge, já disse a vocês que essa alteração, essa inovação, ela veio com o Código Civil de 2002, porque pelo Código Civil de 1916, o cônjuge não era herdeiro, ele somente era meeiro. É por isso que uma das principais, as grandes perguntas que se faz ao cliente é quando faleceu o autor da herança? Porque isso pode fazer diferença na lei que seguirá. Se ele faleceu lá em 1999, não é o Código Civil de 2002 que será utilizado, é o de 1916. Não tem. Está errado. Não, o coisa está errado. A digitação é o 1641, só isso que está. Mas é 1640. É que essa remissão com cedilha ao 1641 está totalmente errada. Aqui sim está só artigo 1641. Eu sempre pergunto para alguém que tem um código novo, porque às vezes já criaram uma lei, e eu não estou sabendo que já consertaram isso, mas o teu é 2013? Não. Eu abri na internet. Tá, né? Então continua ainda errado. O inciso 2 fala, se o inciso 1 fala descendentes em concorrência com o cônjuge, o inciso 2 fala ascendentes em concorrência com o cônjuge. Primeiro, quem são os descendentes? E filhos, netos, bisnetos. Quem são ascendentes? Pais, avós, bisavós, tataravós. A regra é, os mais próximos excluem os mais remotos. Essa regra é fundamental. Logo a gente
vai ver, vai sentir o porquê dessa regrinha. O inciso 3, olha, se o descendente dos ascendentes, inciso 1 e inciso 2, concorre com o cônjuge, o inciso 3 fala que herdará sozinho o cônjuge desde que não tenha nem ascendente, nem descendente, nem ascendente. Isso existia no Código de 1916. Então, em determinadas situações, o cônjuge herda tudo, desde que ele não tenha descendente, o autor da herança não tenha descendente e nem ascendente. Aí tudo fica para o cônjuge. O inciso 4 fala aos colaterais. E já que ele fala aos colaterais, na última aula, acho que não foi com vocês, depois a gente repete. Eu tenho lá os parentes em linha reta e os parentes em linha colateral. Em linha reta, só descendentes e ascendentes. Colateral são todos aqueles que estão ao lado. E para chegar neles eu tenho que subir e depois começar a descer. Portanto, o meu irmão, ele é meu parente na linha colateral. Porque para chegar até ele eu tenho que subir aos meus pais e depois descer até ele. E, consequentemente, os meus sobrinhos, os meus primos também são todos parentes na linha colateral. Então, linha reta, descendentes e ascendentes. Linha colateral, irmãos, tios, primos, sobrinhos, todos esses demais.